Fala galera, vamos dar uma olhada aí então nos persas, ainda dentro do contexto de modo de produção asiático. As sociedades antigas orientais, como nós já vimos, né, elas são 9 civilizações. Nós já vimos aí então o modo de produção asiático, a Mesopotâmia, naquele vídeo primeiro, aquele mais comprido. Depois eu fiz um vídeo sobre Egito, aí fiz um vídeo sobre os fenícios e agora segue o vídeo dos persas. E depois a gente vai para os hebreus. Tá? O Império Persa se desenvolve onde hoje fica o país Irã, né? O estado do Irã. O Irã, então, tem muito orgulho, os iranianos têm muito orgulho deste passado, né? Deste passado persa. Eles têm muito orgulho, eles expõem isso constantemente, principalmente para reforçar o seu nacionalismo regional nos dias atuais, ressaltando esse passado histórico do Império dos Persas. O Irã é ao país com maior concentração de populações xiitas no mundo, isso é importante dizer. Lembrando que essas questões, elas adoram estabelecer relações do passado com o presente, né? Relação passado-presente ela é muito importante para as nossas questões. O Irã, então, é a maior concentração de populações xiitas. A religião islâmica, ela se divide em duas facções, basicamente, tá? A facção dos xiitas e facção dos sunitas. Os sunitas são em grande maioria no mundo hoje, né? Os muçulmanos sunitas são em grande maioria, mas os xiitas têm maior concentração hoje no Irã. O Irã que fez uma revolução xiita, uma revolução islâmica em 1979, agora recentemente, quando eles substituem o Shah Reza Pahlavi pelo Ayatollah Khomeini, tá? O primeiro grande imperador a unificar as tribos de persas e medos foi Ciro o Grande. Ciro o Grande, então, governa entre 559 a.C. a 529 a.C. Por que ele é conhecido como o Grande? Porque ele não só vai constituir o Império Persa, unificando as tribos da região, como ele também vai dar uma certa tolerância às populações conquistadas, às populações que são absorvidas pelo Império Persa. O Império Persa é um dos maiores do mundo antigo. Tá? Sendo um dos maiores do mundo antigo, eles vão acabar absorvendo várias outras populações locais, várias civilizações locais. E o Ciro Grande, né, o imperador Ciro, o primeiro grande imperador dos persas, ele concede liberdade cultural e religiosa para essas populações conquistadas. Inclusive, ele vai construir um dos primeiros documentos de direitos humanos que se tem notícia, o famoso Cilindro de Ciro, onde ele permite que as populações conquistadas desenvolvam a sua língua, né? Mantenham os seus costumes, mantenham o seu pensamento e mantenham principalmente a sua religiosidade. Tá? Então há um caráter de tolerância, por isso que ele é chamado de O Grande. Tá? Inclusive ele vai libertar os hebreus que estavam aprisionados na Mesopotâmia, né? E isso vai ser uma alegria para o povo hebreu, que eles vão passar a ter liberdade. Tá? Então, a grande feito dele é a unificação das tribos. Tá? Ele pertence a uma tribo dos Aquemênidas. A tribo dos Aquemênidas. Deixa eu ajeitar isso aqui enquanto eu vou falando. Tá? Então, esta primeira dinastia persa, esses primeiros reis persas, né, esses primeiros imperadores persas, nós vamos chamá-los de dinastia Aquemênida, ou seja, a família Aquemênida é a primeira a governar o Império Persa, tá? Porque eles são provenientes, então, né, Ciro Grande, desta tribo dos Aquemênidas. Conquistou a Mesopotâmia, depois o seu filho Cambises conquista o Egito. A gente pode perceber que eles estão conquistando as grandes civilizações da antiguidade. Né? A Mesopotâmia que nós já vimos foi conquistada por Ciro Grande. Cambises I, na Batalha de Pelusa, vai conquistar o Egito. Mas o grande rei persa, né, o auge da sociedade persa, o ponto mais alto e mais desenvolvido desse Império Persa é durante o governo de Dário I. O Dário I ele é reconhecido hoje como um dos maiores chefes políticos de toda a história humana. Tá? Bom, o que ele fez, o Dário I? Bom, ele vai dar continuidade a essa expansão territorial, ele vai dar continuidade a esse crescimento imperial. Tá? E ele vai, então, ter um império gigantesco, com vastos territórios nas suas mãos. E ele começa a perceber que administrar esse império tão grande era difícil. Por isso que ele vai subdividir o império em satrápias. Cada satrápia era governada por um sátrapa, um governante local.
é muito parecido, muito semelhante com a organização brasileira hoje. Nós temos o Estado brasileiro, o país Brasil, e subdivisões em estados, como por exemplo o estado do Rio Grande do Sul. É mais ou menos isso, né? Vamos fazer uma comparação guardando as devidas proporções, que o Dário vai fazer no Império Persa, né? Dividindo em regiões chamadas satrápias, cada satrápia sendo governada diretamente por um sátrapa. Este sátrapa é um governante local que representa os interesses de Dário I. Então eles respondem diretamente a Dário I. Aqui nós temos uma das curiosidades mais bacanas da história. O Dário I vai também construir o primeiro serviço secreto da história humana. A primeira CIA, a primeira serviço de investigação e de espionagem do mundo, né? A gente vai chamar de os olhos e os ouvidos do imperador. Ele vai pegar alguns funcionários públicos, né, alguns funcionários do Estado, e vai enviar esses funcionários para satrápias. Tá? Esses funcionários vão para as satrápias e eles vão se dizer enviados do Dario para ajudar o governo local. Mas, na verdade, esses funcionários públicos, os olhos e os ouvidos do imperador, eles vão fazer uma espionagem em cada região administrada pelos sátrapas. E eles vão conferir se cada sátrapa estava fazendo aquilo que o Dario queria que fosse feito. Se os impostos estavam sendo recolhidos de forma efetiva, se esse dinheiro dos impostos estava sendo repassado para o Dário I. Então, esses funcionários públicos, que nós vamos chamar então de olhos e ouvidos do imperador, eles vão fazer uma investigação, uma espionagem para o Dario, para ver se essas regiões estão sendo corretamente administradas. Tá? Para facilitar o comércio entre essas regiões, ele vai criar um amplo sistema de correios e de estradas reais, não só para circular com as mercadorias de uma região para outra, mas principalmente para circular com informações de uma região para outra. Tá? Então, percebam na minha fala que ele está estruturando administrativamente o império. Ele está consolidando a administração. Tá? Ele está criando a infraestrutura necessária para governar, né, de forma efetiva este império. Então, sistema de correios, sistema de estradas reais, vai criar uma moeda única para ser utilizada em todo o território imperial, né, em todo o território persa, justamente para facilitar o processo de comércio e facilitar a arrecadação de impostos. Tá? Imagina se cada região tivesse uma moeda diferente. Isso dificultaria o processo comercial e principalmente o recolhimento de impostos. Tá? Após a derrota para os gregos nas guerras médicas, são dominados pelos macedônios. Perfeito? E quem são os macedônios? Aqui nós temos um personagem muito famoso da história, é o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande era grego do norte, era grego macedônio. E ele vai conquistar o território dos persas e acabar com o império dos persas, né, se tornando dono desse império dos persas. Quem é o imperador na época da invasão de Alexandre o Grande é Dário III. Perfeito? Então, essas guerras, as guerras médicas, são guerras de gregos contra persas. Aí o cara olha pro Rafa e diz, Rafa, mas é só para nos sacanear isso? Chamar essa guerra de guerra médica é só para nos sacanear. É uma guerra de grego contra persas? Por que tu chama de guerras médicas? Olha o nosso slide anterior. As tribos unificadas por Ciro o Grande são as tribos de Medos e as tribos de persas. Só que os gregos chamam os persas de medos. E é por esse fato que nós vamos chamar de guerras médicas, as guerras de gregos contra persas. Na religião, alguns historiadores chamam de religião politeísta, outros historiadores chamam de religião dualista. Eu prefiro o termo religião dualista. Por quê? Porque ele acredita em dois deuses. Um deus do bem, que seria o Ormus, e um deus do mal, que seria o Arimã. Tá? Esta lógica polarizada, ela é muito presente nas culturas orientais. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, o Yi e o Yang, né? Das comunidades orientais, aquele símbolo do Yin e Yang, a contraposição do bem e do mal, né? Do dia e da noite. Então, é muito presente este dualismo
né, entre os persas, tá? Essa religião ela também é escatológica, ou seja, ela prevê um fim máximo, né, um apocalipse final. Quem seguir o Deus do bem vai ser salvo, quem seguir o Deus do mal não vai ser salvo. Tá? Então, escatológica seria para nós cristãos o que a gente vê na Bíblia como apocalipse, ou seja, se projeta de forma profética um fim máximo. Tá? O livro sagrado da religião é a Avesta, assim como os egípcios têm o livro dos mortos, aqui nós temos então a Avesta, e o criador desta religião é Zaratustra, é o profeta que vai inventar essa religião. Ele viveu em torno de 250 anos, 258 anos antes da chegada de Alexandre o Grande, lá no século IV antes de Cristo, tá? Então essa religião ela é chamada de zoroastrismo ou zaratustrismo, devido então, né, a esse profeta criador, o Zaratustra, tá? Também é chamada de masdeísmo essa religião.